Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá! Agosto é um mês que fala muito de nutrição. A primeira semana é a Semana Mundial da Amamentação, do aleitamento materno. E nós começamos com o aleitamento materno e lá no dia 31, no último dia do mês, é o dia do nutricionista. Então, este mês de agosto nós temos alguns programas especiais com um convidado para lá de especial, porque além de tudo ele é internacional. Mas sabe internacional da onde? Daquela terrinha maravilhosa, onde a Canção Nova tem uma casa de missão lá em Fátima e para quem eu sempre mando um beijo em todos os programas. Pois é o nosso grande amigo, um pesquisador internacional que é português, que quando vem ao Brasil nos dá a honra de estar presente aqui no Mais Saúde, Pedro Bastos. Muito, muito, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco. Muito obrigado. Tá? Então, nós estamos aqui diretamente do Brasil, mas falando, para o mundo inteiro, inclusive para a nossa terrinha, Pedro, por favor, sente e muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Então, o que hoje eu pedi para o Pedro para a gente estar conversando? Falar um pouco desse universo da nutrição, mas do início. Do início da nossa formação, do início da nossa civilização. Então, o Pedro vai dar uma viajada no tempo e contar um pouquinho como surgimos, da onde viemos, o que comiam os nossos antepassados e por que hoje está tudo do jeito que está. Então, Pedro, o programa Mais Saúde é todo seu, você fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, podendo falar sobre estes temas tão relevantes e que tanto me interessam. Realmente, quando nós pensamos a nível histórico, normalmente nós pensamos no que é que os nossos avós faziam. Só que quando eu penso a nível histórico, eu penso a nível da nossa história evolutiva enquanto espécie. Ou seja, ao longo da nossa história enquanto Homo sapiens, sendo que o Homo sapiens apareceu há aproximadamente 190 mil anos no sudeste africano. Então, desde aí até hoje, quais foram as grandes alterações na dieta, no estilo de vida, que podem explicar porque é que hoje temos uma grande prevalência de várias doenças crónicas não transmissíveis. Então, o meu grande objetivo é entender essa evolução histórica para podermos, de algum modo, tentar melhorar, travar, prevenir ou reverter até o que hoje está acontecendo. Uma coisa que eu achei muito interessante é porque o Pedro vai nos mostrar uma imagem da onde nós surgimos, Pedro? E aí eu vejo o Homo sapiens surgindo no meio do continente africano. E pergunto eu, gente, se nós surgimos dali, como que houve, o que aconteceu, Pedro, para ter tantas diversidades de etnias, de modo que, então, o meu ancestral está lá, mas eu tenho uma pele extremamente diferente daquela que ele tinha. Como que aconteceu isso? Em primeiro lugar, essa diferença que parece muito grande, ela não é tão grande assim. Na realidade, isso é o que também demonstra que realmente a nossa origem é a África, é que a maior diversidade genética ela ocorre no continente africano e não nos outros. Então nós achamos que porque, por exemplo, você tem a pele muito despigmentada e se formos à África as pessoas têm a pele muito pigmentada, por exemplo, vemos, a diferença é muito grande. Então a maior diversidade é de África para os outros continentes, mas não, a maior diversidade genética é em África. Então em África é onde há maior diversidade, apesar das pessoas, a maioria delas pelo menos, ter uma pele com maior conteúdo de melanina, que é isso que faz com que eles tenham a pele
mais escura, e você, que tem muito menor conteúdo de melanina, tem a pele muito mais clara. E o que levou a isso foi algo interessante, que é a vitamina D, a exposição solar e a vitamina D. Então, em primeiro lugar, se nós nos expomos ao sol, nós temos a capacidade de produzir vitamina D. Então, quando nos expomos ao sol, especificamente a radiação ultravioleta B, na nossa pele nós produzimos essa molécula, que é a vitamina D, que na realidade não é um nutriente, é uma molécula que depois se vai converter num hormônio e que tem muitas funções. Ela regula vários genes, tem muitas funções, praticamente todas as células do nosso corpo parecem responder a essa molécula que é a vitamina D. Então ela tem muitas funções, mas uma delas muito importante é a nível do metabolismo do cálcio. Então, quando existe deficiência severa de vitamina D, poderá ocorrer raquitismo. E na mulher, o raquitismo leva a um estreitamento do canal pélvico. Então, isso faz com que, se a mulher engravidar, tanto ela como a criança podem morrer no parto. Entendi. E isso é uma pressão, se chama uma pressão ambiental seletiva negativa. Então, uma pressão ambiental negativa, mas seletiva. Seletiva, o que que significa? Que se começou a morrer muita gente, então alguma coisa teve que ser feita para evitar que isso ocorresse. E por que poderá ter havido, então, essa alteração a nível da pele? Quando nós vivemos junto do Equador, e quando eu falo da origem do Homo sapiens, sim, falo em regiões de África próximas da linha do Equador, você tem capacidade de produzir vitamina D o ano todo. Okay. Mas quando você se afasta de um limite, que são 33 graus de latitude, para norte ou para sul, você poderá não produzir vitamina D durante 1 ou mais meses do ano. E aquilo que se pensa é que a partir do momento em que os nossos antepassados, quando saíram da África e começaram a emigrar para regiões mais a norte, começou a haver deficiência de vitamina D, que poderá ter levado a raquitismo, poderá ter levado a um aumento da mortalidade durante o parto, ou seja, houve um comprometimento da reprodução, da sobrevivência da espécie. E isso levou a uma alteração genética. A alteração genética é essa que se caracteriza por exemplo, cabelo louro, pele muito clara e olhos claros também, olhos azuis. Tudo isso com o objetivo de maximizar a produção de vitamina D num ambiente onde, durante alguns meses do ano, a radiação ultravioleta não permite uma síntese adequada. Então, Perfeito. se você tem uma pele, como tem as pessoas que vivem em África, você está perfeitamente adaptada para aquele local, para aquele ecossistema, em que o objetivo é proteger a pele dos danos da radiação ultravioleta, que são vários. Então, a radiação ultravioleta em excesso causa imunossupressão, aumenta o risco de vários tipos de câncer de pele e faz algo muito interessante também, que pode destruir o nosso folato, aquilo que todo mundo conhece como ácido fólico, comprometendo também a reprodução. Sim. Porque o folato é fundamental para que se consiga levar uma gravidez a bom porto, vamos dizer assim. Então, se pensa que a pigmentação da pele, o maior conteúdo de melanina que as pessoas que vivem em latitudes mais baixas têm, se deve a esses efeitos deletérios da radiação ultravioleta que comprometiam a reprodução e a sobrevivência. Então, essas pessoas têm a pele perfeitamente adaptada para aquela radiação ultravioleta, mas isso não impede que elas possam produzir a vitamina D que necessitam, porque o ambiente em que vivem é um ambiente em que existe muita radiação ultravioleta, na frequência certa, chegando na Terra, então porque tem a frequência certa, permitindo a síntese de vitamina D, apesar dessas pessoas terem esse filtro solar, que é a melanina. Mas quando essas pessoas saem de África e chegam em regiões mais a norte, poderão, nessas regiões, não conseguir sintetizar a vitamina D que necessitam e, nesse caso, poderá haver raquitismo, comprometendo, então, a reprodução, a sobrevivência, e isso é que se pensa que tenha levado à despigmentação da pele. Quer dizer, sempre a natureza adaptando, nós nos adaptando às circunstâncias para a sobrevivência. Isso. E o afastamento do homem teria sido em busca de alimento? O que levou o homem a sair daquela zona de conforto que ele estava? Isso é sempre algo difícil de realmente provar. Mas uma das teorias
dias é a curiosidade também, né? Sim. Outra é essa, é busca de novos alimentos. O que levou exatamente, eu penso que ninguém realmente Ainda sabe, nem Mas o que talvez se sabe é saiba. que realmente houve. Houve, primeiro, várias imigrações em África, isso sim. Então, apesar de nós acharmos, e isso é algo interessante, porque tudo depende da perspectiva. Então, se você for na Ásia, por exemplo, a ideia que nós temos quando vamos na China, eles são muito parecidos entre si. Isso. Só que eles olham para nós também, nós vemos isso em vários relatos bem antigos. Por exemplo, os portugueses chegaram no Japão no século XVI, no início. E quando lá chegaram, os japoneses achavam que os portugueses eram iguais, apesar de serem bem diferentes. Então, isto significa que a nossa perspectiva nos faz olhar de uma forma que muitas vezes não é a verdadeira. E neste caso, nós achamos que em África é onde as pessoas são muito parecidas, mas não, é onde elas são mais diferentes, até incrível. do ponto de vista genético. Olha. Então, isso mostra que a origem é lá, ou seja, porque quando há mais variedade genética, significa que aquele é o local de origem, porque é mais antigo. Quando começaram a imigrar, o que se sabe hoje é que parece que começaram imigrando, a grande imigração foi até a Austrália. Então, a primeira grande imigração, há cerca de 50 a 70 mil anos, foi até a Austrália. Passaram por todo o continente, subcontinente indiano, então pelo sul da Índia, e chegaram até a Austrália. Então, os aborígenes australianos são descendentes, tal como nós, de africanos. Gente, não está interessantíssima essa história? Pois é. Então, nós queríamos justamente trazer como foi a nossa evolução, para agora, no próximo bloco, vocês terem ideia de como que era a alimentação naquela época, né? Mas isso é tema para o nosso próximo bloco e nós voltamos já já, porque aqui é um bloco de vários programas que estão muito se tornando o programa Mais Saúde, que hoje recebe o nosso queridíssimo Pedro Bastos, né? Lá diretamente de Portugal, que vai fechar para você o porquê que estamos atravessando tantas e tantas adversidades diferentes dos nossos homens homo sapiens, né? Mas são adversidades hoje que estão muitas vezes até num prato de comida, né? Pedro, fique à vontade. É a grande questão e é por isso que eu quis trazer essa visão histórica, evolutiva, é que para nós realmente entendermos porque é que chegamos aonde chegamos neste momento, nós precisamos perceber quais foram os ecossistemas nos quais nós evoluímos enquanto espécie. Porque nós nos adaptamos a um ecossistema e essa adaptação faz com que quando nós mudemos completamente de ecossistema, nós possamos sofrer problemas, possamos ter consequências negativas. E hoje, claramente, estamos na presença de uma má adaptação a um ecossistema totalmente novo e que está permanentemente mudando. Então, o que nós podemos falar é o seguinte, é que se nós queremos realmente saber como é que podemos ter saúde, nós temos que estudar as populações que têm saúde e que supostamente melhor representam aquilo que seriam os ecossistemas para os quais nós estaríamos melhor adaptados. Como nós não podemos voltar lá atrás e saber exatamente o que é que estes indivíduos comiam, quais eram exatamente os seus hábitos, a única forma de nós chegarmos aí é, obviamente, através de tudo aquilo que os arqueólogos e os antropólogos utilizam, mais do que isso é olhar para populações que têm um estilo de vida ainda que se pensa ser muito parecido ao que esses indivíduos tinham. Ou seja, que ainda vivem na Idade da Pedra, vamos dizer assim, Sim. ou que não vivem na Idade da Pedra, mas têm um estilo de vida muito mais tradicional. E quando nós vamos ver populações do mundo inteiro, dos vários continentes, estou falando de populações em África, como os Hadza, por exemplo, da Tanzânia, estou falando de populações do Pacífico, como o povo de Kitava, na Papua Nova Guiné, por exemplo, estou falando de ameríndios, então indígenas do continente americano, podemos falar de índios brasileiros da Amazônia, podemos falar dos Ache do Paraguai, por exemplo, dos Tsimane da Bolívia, uma região da Bolívia que está na Amazônia. Então, se nós olharmos para
essas populações e várias outras que ainda tinham esse estilo de vida durante o século XX, vários estudos foram feitos que mostram o seguinte, que essas populações tinham melhores marcadores de saúde, de um modo geral, do que muitos de nós hoje em dia apresentamos. Qual era o grande problema e qual era a grande causa de doença e de mortalidade? Infecções. Então hoje nós conseguimos combater as infecções em grande medida, isso foi uma grande vitória, não há dúvida nenhuma, e isso se deve às políticas de saúde pública e aos avanços da medicina. Então isso sim, esse é o grande, aquilo que realmente mata ainda hoje, principalmente crianças em várias populações que não têm acesso aos vários aspectos da vida moderna e aos cuidados de saúde que nós temos. Só que quando nós vamos olhar para marcadores como a pressão arterial, a glicemia, a insulina de jejum, os triglicerídeos, marcadores imunológicos, de inflamação, por exemplo, nós vemos que essas populações tinham melhor saúde do que nós. E contrariamente ao que também se diz, elas, sim, em termos médios, viviam menos do que nós. Só que viviam menos do que nós em termos médios, em grande parte, porque a mortalidade infantil era alta. Mas aqueles que sobreviviam, se chegassem aos 40 anos, a probabilidade de chegarem, de passarem os 60 era alta. Tanto que existem várias populações dessas que eu referi que têm um número ainda significativo de idosos. Então, quando conseguimos superar aquilo que são as grandes causas de mortalidade nessas populações, infecções e também, por exemplo, morrer num acidente, cair de um penhasco, de um penhasco, de uma árvore, morrer afogado, ser morto por um animal, ou numa guerra, por exemplo. Então, aqueles que conseguem sobreviver a isso, eles têm uma longevidade que é bastante razoável. E mais interessante do que isso é que as causas de morte não são as causas de morte de hoje em dia, que são câncer e doenças cardiovasculares, que se relacionam diretamente com o estilo de vida e com a dieta. Então é interessante olharmos para o que é o estilo de vida e a dieta dessas populações de uma forma geral. Falamos de populações que têm uma dieta constituída por alimentos minimamente processados, aquilo que conseguiam pescar, caçar ou coletar. No caso já de agricultores, aquilo que eles próprios cultivavam, mas não tinham aquilo que nós hoje temos, alimentos ultraprocessados e o acesso a toda hora a vários alimentos, porque não é só a qualidade que mudou, mas também a quantidade. Os dois importam. Então não importa só a qualidade, também importa a quantidade. Além disso, não só a qualidade da dieta se alterou e a quantidade, mas também hábitos que também podem explicar porque é que hoje estamos como estamos. Por exemplo, todas estas populações eram bastante ativas. Era necessária a atividade física para a sobrevivência. Hoje temos uma prevalência de sedentarismo que é brutal em muitos países ocidentalizados, incluindo o Brasil, incluindo o meu país, Portugal. Além disso, estas populações eram populações que tinham um padrão de sono diferente daquilo que nós hoje temos. Então, quando a luz se ia embora, ou seja, quando o sol se punha, havia uma preparação para a noite, para o sono. Hoje nós podemos simular a luz do sol a qualquer hora do dia, até às 4 da manhã, 3 da manhã, se nós quisermos. E fazemos isso constantemente. Então nós estamos aqui fechados, com muita luz, simulando a luz exterior. Se fossem 2 da manhã, nós deveríamos estar sem luz, que seria o normal e é para isso que nós estamos programados. Mas se fossem 2 da manhã e nós estivéssemos aqui, nós já teríamos alterado completamente o nosso ritmo circadiano e teríamos alterado o nosso padrão de secreção de hormônios, incluindo um hormônio muito importante, que é a melatonina, que não só é importante para o sono, mas tem muitas outras ações. Ações da inflamação, ações antioxidantes e várias outras de regulação, por exemplo, dos vários outros hormônios. Então, quando nós nos expomos à luz a horas atípicas, nós alteramos também esses padrões de secreção hormonal e provocamos alterações no nosso sistema, não só endócrino, mas também no sistema imune, alterações neurológicas, no nosso metabolismo, que predispõem a doenças como alguns tipos de câncer, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.
Depois, além disso, temos o estresse. Estresse hoje, muitas vezes, é crônico. O estresse de muitas das populações é um estresse agudo. E isso também é algo importante. Hoje existem cada vez mais estudos avaliando o papel do estresse psicológico na nossa saúde. Então, hoje se sabe que nós não podemos fazer essa separação entre emoções e a saúde física. Tudo está ligado. Tudo está ligado. Então, é uma relação é uma relação bilateral. Então, isto é algo importante a termos também em conta. Algo também a ter em conta é que hoje estamos expostos a vários poluentes ambientais. Temos vários poluentes ambientais. Que não deixa de ser um estresse também, né? Também é um estresse. E aí já sim é um estresse físico. Gente, é por isso que eu queria fazer esse programa, né? Então, eu quero agradecer, Pedro, você ter colocado nesse primeiro momento, deixar você à vontade para se despedir dos nossos telespectadores antes de chamar o nosso queridíssimo padre Eliano, que vai encerrar, tenho certeza, com chave de ouro o programa de hoje. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade. Muito obrigado a todos por estarem assistindo a este programa. E a mensagem de hoje é esta, é que se realmente queremos saúde, deveremos primeiro mudar o nosso estilo de vida e a nossa dieta. E não falo de começar com alterações como, por exemplo, vou me preocupar com a quantidade de ômega 3 que eu vou ingerir. Eu não falo nisso, não é que isso não seja importante, claro que é. Mas se você é fumador, se você é obeso, se você tem estressado cronicamente, se tem um padrão de sono alterado, isso é pouco relevante. A primeira coisa a fazer é alterar tudo isso que está mal no seu estilo de vida e que está contribuindo, ou poderá estar contribuindo, para você não ter a saúde que deveria ter. Então, procure mudar a sua dieta e o seu estilo de vida, obviamente sempre consultando o seu médico ou nutricionista. Obrigada, Pedro. Bom, Padre Eliano, agora o senhor encerra com chave de ouro. Um beijo a todos e até o próximo Mais Saúde. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. Que bom estarmos juntos, refletindo um pouco a nossa espiritualidade em comunhão com o cuidado do nosso corpo, com a qualidade da nossa vida, da nossa existência nesse mundo. E eu quero citar com você a terceira bem-aventurança, que é o trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde Jesus assim vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Que interessante Jesus aqui falar da mansidão, já que ele próprio se afirmou manso e humilde de coração. Então nós somos chamados a fazer essa experiência, porque os mansos são aqueles que vivem a bondade. Esses possuirão a terra, são aqueles que constroem as suas relações, não na violência. Eles se apresentam numa atitude livre e amorosa perante as pessoas. E Jesus, sem dúvida, é o nosso modelo. Sejam meus discípulos, porque eu sou manso e humilde de coração. Não sou opressor, não sou tirano, nem arrogante. Eu sou manso e humilde de coração. Então a mansidão é esse modelo importante para nós. Não vivermos centralizados em nós mesmos, no nosso próprio ego, mas termos a esperança na promessa da vida eterna. Será que onde você está existe mais mansidão e paz ou confusão? Reflita, porque a confusão, ela sempre vai envenenar a sua alma. A mansidão, ela vai dar paz ao seu coração, vai dar, sem dúvida, vida ao seu caminhar. Que você possa realmente exercitar essa bem-aventurança na sua vida, para que a sua vida tenha mais qualidade. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.